Olá, muito bom dia. Está começando ao vivo o Boletim Câmara desta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Confira os projetos discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Ponto de Cultura Escola de Mídia Comunitária promove oficinas audiovisuais em Taubaté. Créditos da nota fiscal paulista já podem ser utilizados para abatimento do IPVA 2025. Cientistas brasileiros descobrem substância para tratamento do Alzheimer. Polícia Rodoviária Federal apreende madeira transportada ilegalmente em Taubaté. Além disso, você confere a condição das estradas, previsão do tempo e também o nosso especial Eleições. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Eu começo o Boletim Câmara de hoje fazendo um convite para você. Amanhã começam as entrevistas com os dois candidatos do segundo turno à Prefeitura de Taubaté. E o nosso primeiro convidado é Sérgio Victor, candidato pelo Novo. O programa vai começar um pouquinho mais cedo, a partir das 9 horas da manhã. Então, eu te espero. E ontem foi terça-feira, dia de sessão ordinária, e a nossa estagiária Ariane Viana conta alguns dos projetos que foram aprovados pelos vereadores. A Câmara de Taubaté aprovou em segunda votação o projeto de lei do vereador Professor Edson, que dá o nome de Francisco Ricardo Vilauta, Chico da Ótica, a praça entre as ruas Antônio Rodrigues Miranda e Dr. José Gregório Moreira, ao lado da Escola Estadual Engenheiro Urbano, no Conjunto Urupês. O projeto segue para a sanção do prefeito. Também foi aprovado em primeira votação o projeto da vereadora Elisa Representa Taubaté, que solicita a inclusão da palavra professor na denominação da escola André Rodrigo Ataliba, localizado na Estiva. A justificativa foi que, quando protocolado, o projeto deixou de colocar qualificação no nome da escola. A proposta deve passar por segunda votação e, caso seja aprovada e sancionada pelo prefeito, a creche passará a ser denominada EMEI Professor Rodrigo Ataliba. Obrigada, Ariane, pelas informações, e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a sessão ordinária e também sobre os demais projetos que foram votados em plenário. Dando sequência ao Boletim Câmara, seguimos com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está bem tranquila na manhã desta quarta-feira. Mais movimento sendo registrado aí sentido Campos do Jordão, na altura do túnel e também na chegada a Taubaté, principalmente em razão de veículos pesados trafegando na pista. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não há registro de lentidão e tem um pouco mais de movimento apenas na saída de Ubatuba. Essas informações são do DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem 3 pontos de lentidão na altura de São José dos Campos. O primeiro deles, que chama mais atenção do motorista, é no quilômetro 144, à altura do bairro Vila Industrial. Nesse trecho, o trânsito está bloqueado em razão de um acidente. Então, muita atenção do motorista para a orientação de desvio aí nesse trecho. Os outros pontos de lentidão estão no quilômetro 134, que é a altura de Eugênio de Melo, e no quilômetro 152, que é a altura do Jardim das Indústrias, em razão do excesso de veículos. Nós temos imagens também ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110, aqui na altura de Taubaté, e hoje a câmera da CCR Nova Dutra está voltada aí sentido Rio de Janeiro, que é o lado direito, para você, telespectador que nos acompanha. Trânsito bastante intenso, mas sem registro de lentidão ou de congestionamento aqui na altura de Taubaté. As imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E voltamos a falar sobre sessão ordinária. Nós já trouxemos alguns dos projetos analisados pelos vereadores. E agora a nossa estagiária Isabela Vieira traz mais detalhes sobre as propostas discutidas ontem. Vamos então conferir.
Por sugestão de um munícipe, a Comissão de Legislação Participativa foi aprovada em primeira votação a proposta que declara como patrimônio cultural do município a Trezena de Santo Antônio. O evento é realizado anualmente de 31 de maio a 13 de junho pelos frades franciscanos capuchinhos do Convento Santa Clara. Segundo a justificativa de Carlos Espírito Santo de Gouveia, cidadão que sugeriu o projeto, a Trezena, como é chamada a reza que se repete durante os 13 dias anteriores à festa de algum santo, acontece há 55 anos e contribui para manter e preservar as tradições culturais da comunidade taubatiana. O projeto ainda deve passar por segunda votação e sanção do prefeito para entrar em vigor. Você pode conferir as informações sobre os projetos de lei votados no plenário ou então aqueles que estão em trâmite aqui na Câmara no site oficial, que é o câmarataubaté.sp.gov.br, na opção Atividades Legislativas e depois você clica em Processo Legislativo. E eu aproveito para convidar você que nos acompanha a participar conosco e compartilhar a sua opinião aqui no Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. É esse número que aparece aqui na tela para você. DDD 12 3625 9525. Você pode mandar os seus comentários sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui e também sugerir temas para nós debatermos aqui no Boletim Câmara. Eu aguardo a sua mensagem. Clientes de bancos têm até hoje para sacar valores esquecidos no sistema financeiro. Segundo os dados mais recentes do Sistema de Valores a Receber do Banco Central, ainda não foram sacados mais de 8 bilhões de reais. Na quinta-feira, os recursos não sacados serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República destacou que a incorporação desses recursos pelo Tesouro Nacional está prevista em legislação há mais de 70 anos. Então, você pode consultar o site oficial para saber se você tem dinheiro a receber. O site é o bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber. Ao abrir a página, o usuário deve clicar em Consulte Valores a Receber, preencher os campos com os dados, clicar em Consultar e conferir a existência de valores esquecidos. A consulta também está aberta a pessoas falecidas e empresas fechadas. Nesse caso, o acesso é possível a herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos o Fiscalização Pública e também mais notícias para você aqui no Boletim Câmara. Não saia daí, nós voltamos em instantes. E quase 248 mil trabalhadores habilitados para receber o abono salarial agora em setembro ainda não fizeram o saque. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, esse valor corresponde a 228 milhões disponíveis. Os valores pendentes poderão ser sacados até o dia 27 de dezembro na Caixa Econômica Federal e também no Banco do Brasil. Na Caixa, o pagamento é feito prioritariamente por crédito em conta, nos casos em que o trabalhador possui conta corrente, conta poupança ou conta digital. Pode ser feito também por meio de crédito pelo aplicativo Caixa Tem. No caso de não correntista, o pagamento será feito em agências, lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui ou pelos demais canais de pagamento oferecidos pela instituição. Já os pagamentos do abono salarial por meio do Banco do Brasil serão feitos prioritariamente por crédito em conta bancária, transferência via TED, via Pix ou de forma presencial nas agências de atendimento para trabalhadores não correntistas e que também não têm Pix. Tem direito ao abono salarial o trabalhador que atende aos critérios, como estar cadastrado no Programa de Integração Social, no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos e ter recebido até 2 salários mínimos por mês. Além disso, é necessário que o trabalhador tenha exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano base considerado para a apuração.
As informações adicionais podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e também nas unidades regionais do trabalho pelo telefone 158. Créditos da nota fiscal paulista já podem ser utilizados para abatimento do IPVA 2025. E o consumidor pode escolher se deseja enviar esse valor para o abatimento integral ou parcial. O repórter Lucas Levin traz mais informações. O usuário cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista pode utilizar seus créditos até 31 de outubro para pagar total ou parcialmente o IPVA de 2025 do seu veículo. Outubro é o único período do ano em que é possível utilizar os créditos com essa finalidade. O consumidor poderá escolher qual valor, integral ou parcial, deseja enviar para o abatimento. Caso envie mais do que é necessário para a quitação, o dinheiro será restituído na conta da Nota Fiscal Paulista. O veículo indicado deve estar no nome do usuário cadastrado no programa para que a opção seja válida. A operação é irretratável, ou seja, em caso de venda do veículo, não será possível desfazê-la. O processo é simples. Na página da Nota Fiscal Paulista, acesse o menu Conta Corrente e em seguida clique em Utilizar créditos e selecione a opção Quitação ou Abatimento no valor do IPVA. Obrigada, Lucas, pelas informações que são aí uma utilidade pública, né? E como ele falou, é bem simples, viu? Eu já aproveitei e fiz o meu resgate hoje mesmo com as orientações que o Lucas passou pra gente. E em caso de dúvidas, você pode enviar mensagem ao Fale Conosco da Secretaria da Fazenda e Planejamento ou também entrar em contato pelo telefone, que é o 0800 0170 110 para ligações de telefone fixo ou então o DDD 11 29 30 37 50 para ligações feitas pelo celular. Sem energia elétrica desde a última sexta-feira, dia 11 de outubro, moradores de um condomínio de prédios na Vila das Belezas, zona sul da capital paulista, relataram que tiveram que dar um jeitinho para amenizar os transtornos da falta de luz. Por conta do gerador do prédio, alguns serviços essenciais continuam funcionando, como os elevadores e a energia nas áreas comuns. Com isso, o condomínio criou algumas estratégias. Uma geladeira que ficava na sala da administração foi colocada no corredor para que pudesse ser usada de forma coletiva. Os moradores, então, passaram a armazenar nessa geladeira alimentos e medicamentos que precisam de refrigeração. Com a demanda, outras 4 geladeiras também passaram a ser utilizadas nesse mesmo local. A concessionária Enel, que é responsável pela distribuição de energia em São Paulo, informou ontem, na terça-feira, que 250 mil imóveis de cidades da Grande São Paulo continuavam sem energia elétrica até às 6 horas da manhã, no 4º dia de apagão. A falta de energia ocorre após um temporal ter atingido o estado de São Paulo na última sexta-feira. Segundo a Defesa Civil, 7 pessoas morreram na região metropolitana e também no interior do estado. É isso, o brasileiro segue aí buscando meios, para tornar a vida menos penosa e difícil nesses momentos desafiadores. E ainda falando sobre o potencial do nosso povo, cientistas brasileiros descobriram uma substância que pode ajudar no tratamento contra o Alzheimer. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse novo avanço da medicina. Problemas de memória que afetam o dia a dia, dificuldade na fala e no raciocínio, desorientação no tempo e no espaço, alterações de humor e de comportamento. Esses são alguns dos sinais que podem indicar o diagnóstico de Alzheimer. Esta temida doença, ainda sem cura, afeta 1,2 milhão de brasileiros e 100 mil novos casos são diagnosticados todos os anos. Mas a ciência não para, e pesquisadores do mundo inteiro estão empenhados nessa luta. No caso de 2 cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma nova descoberta pode fazer muita diferença. O neurocientista Felipe Ribeiro e o professor Sérgio Ferreira encontraram uma nova substância derivada da cetamina que pode ajudar a manter a memória dos pacientes. Trata-se da hidroxinorketamina, ou simplesmente HNK,
que aparentemente ajuda a sintetizar proteínas no hipocampo, algo essencial para a comunicação neuronal. Em outras palavras, ela pode ajudar a formar novas memórias, mesmo na presença das placas de beta-amiloide, que são depósitos sólidos que se formam no cérebro de pessoas com Alzheimer. A HNK não recupera as memórias que já foram perdidas, mas pode evitar a perda de novas lembranças. A pesquisa ainda precisa de mais testes para confirmar sua eficácia, mas tem tudo para ser um grande passo para pacientes que foram diagnosticados precocemente. E se você já ouviu falar em cetamina, mas no sentido de droga recreativa, saiba que a origem é a mesma, sim, mas a HNK não causa alucinações e nem dependências. A equipe já realizou testes em animais e a substância se mostrou segura e eficaz. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E o próximo passo agora dos cientistas é encontrar um laboratório disposto a avançar com novos testes clínicos. Enquanto isso, a descoberta traz esperança para novos tratamentos no futuro. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: Prefeitura defende 135 cargos comissionados contestados em ação. Na ação, a Procuradoria-Geral de Justiça argumenta que esses 135 cargos, que foram criados no ano passado, têm os mesmos vícios de inconstitucionalidade de 176 cargos comissionados que foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça em junho de 2023. A Prefeitura alega que as atribuições dos cargos mencionados na peça inicial denotam funções de chefia e direção, imprescindíveis para a gestão política do governo municipal. O portal G1 destaca: maiores cidades da região registram falta de abastecimento de vacinas. Em Taubaté, a Secretaria de Saúde informou que são 3 tipos de vacina em falta na cidade: Covid infantil, varicela isolada e tetraviral. A Prefeitura de Taubaté disse que a cidade deve receber um lote de vacinas e, após o recebimento, será possível confirmar se as vacinas vão continuar em falta ou se a distribuição será normalizada. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: planeta caminha para aquecer 2,4 graus Celsius com demanda atual de energia. Emissões de gases estufa continuarão altas, mesmo com o avanço de fontes renováveis, aponta um novo relatório. O planeta está em uma trajetória de aquecimento bastante acima da meta preferencial, que era de 1,5 graus Celsius, estabelecida pela comunidade internacional no Acordo de Paris. CNN Brasil traz como manchete: eleições 2024. Profissionais de saúde lideram o número de eleitos no primeiro turno. Foram 1.098 vitoriosos para os cargos de vereador e prefeito no país. Esse total é o maior em 24 anos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de madeira ilegal transportada em Taubaté. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Lucas Levin. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 6 metros cúbicos de madeira transportada sem documentação ambiental nem fiscal. A abordagem ocorreu na Via Dutra, em Taubaté. Durante a fiscalização, no quilômetro 117, os policiais abordaram um caminhão que transportava madeiras serradas e beneficiadas da espécie cambará preto. Ao solicitar a documentação da carga, o motorista, de 42 anos, disse que não possuía. Ele afirmou que fazia o transporte de Campos do Jordão para Taubaté. A carga foi apreendida e apresentada à Secretaria do Meio Ambiente de Taubaté, com o apoio da Polícia Militar Ambiental. A exploração ilegal de madeira é aquela realizada sem autorização e se caracteriza pela ação rápida, predatória e devastadora de grandes áreas de floresta nativa. Muitas vezes ocorre, inclusive, em área de preservação permanente e também em reservas legais, ou seja, áreas protegidas por lei. E agora vamos ao nosso especial Eleições.
As urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições municipais começam a ser preparadas e lacradas amanhã, quinta-feira. No estado de São Paulo, cerca de 50 mil máquinas, incluindo as de contingência, passarão pelos procedimentos de geração de mídias, carga e lacração para votação no dia 27 de outubro. Do total de urnas, cerca de 30 mil são para a capital. As outras 20 mil máquinas serão distribuídas nas cidades em que haverá segundo turno, como São José dos Campos e Taubaté. No total, mais de 15 milhões de eleitores estão aptos para votação. A exemplo do primeiro turno, a cerimônia de carga e lacração ocorre nos cartórios eleitorais e também inclui o teste de funcionamento dos equipamentos. Um dos testes realizados é o de integridade das urnas eletrônicas e também o teste com biometria. As auditorias ocorrem paralelamente à eleição e simulam uma votação para comprovar a segurança das máquinas. Os testes são abertos ao público e estão previstos em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do estagiário Murilo Henrique. Nessa quarta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens. A possibilidade de chuva é de 33%. As temperaturas podem variar entre 15 e 32 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 38%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h06 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo. E olha, nós podemos ter chuva hoje, ainda agora no período da manhã. A possibilidade, como o Murilo falou, vai de 33% até 50%. E a precipitação pode se estender até o início da tarde, por volta das 2 horas. Ainda assim, o clima deve continuar aí bastante quente, com máximas que atingem hoje os 32 graus. A umidade do ar vem caindo. Hoje, por exemplo, pode chegar em 40%. Isso significa que se a chuva vier, mesmo que em pontos isolados da nossa cidade, pode ajudar a melhorar esse índice. Ele voltou. Paul McCartney começa sua passagem de 3 shows no Brasil nesta terça-feira aqui em São Paulo. O ex-Beatle também se apresenta hoje na capital paulista, no Allianz Parque, e também em Florianópolis, no sábado, no estádio da Ressacada. Os shows acontecem menos de um ano depois da última passagem do cantor pelo país. Em novembro e dezembro de 2023, ele realizou uma série de 8 apresentações em 5 estados brasileiros. Sem grandes lançamentos desde então, o cantor de 82 anos deve realizar um show muito parecido. Com algumas poucas variações entre um setlist e outro, a maior, se não única novidade, é mesmo Now and Then, que é uma canção inédita lançada pelos Beatles agora em novembro do último ano. A apresentação de cerca de 3 horas de duração passeia por sucessos da sua carreira com o grupo. Depois de mais ou menos 30 músicas, ele realiza a famosa saída antes do bis. E a sequência, depois do retorno, é composta exclusivamente de hits dos Beatles. Olha, tem fãs dos Beatles aqui na TV Câmara, viu? Que com certeza estão felizes com essa notícia. E como nós anunciamos no início do nosso boletim, amanhã começam as entrevistas com os candidatos do segundo turno à Prefeitura de Taubaté. O nosso convidado dessa quinta-feira é o candidato Sérgio Victor, do Novo. E o programa vai ter início um pouquinho mais cedo. Nós vamos começar às 9 horas da manhã. Então, não perca essa chance de tirar as suas dúvidas, de conhecer melhor os 2 candidatos e de fazer uma escolha consciente no último domingo de outubro, dia 27, quando acontece o segundo turno das eleições. Então, eu te aguardo amanhã, a partir das 9 horas. E hoje tem Mix ao vivo com o apresentador Josivaldo Oliveira, a partir das 2 horas da tarde, com o melhor aqui da nossa programação.
E mais no final da tarde, a partir das 5 horas, tem Conexão Popular com o apresentador Miguel Cáter. Não perca, continue aí acompanhando a nossa programação. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição desta quarta-feira, dia 16 de outubro, ao vivo. Eu agradeço a sua companhia e retorno amanhã, um pouquinho mais cedo, a partir das 9 horas da manhã, com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia e até mais.